salvação, vamos ler Filipenses, capítulo 1. Mais uma vez, falando a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, versículos apenas de 1 a 2. Peço hoje a compreensão dos irmãos. Peço hoje a compreensão dos irmãos e a paciência. Será muita coisa hoje. Nós vamos ler. Os que acharam, digam amém. Filipenses capítulo 1, versículos do 1 ao 2. De acordo com a Almeida Revista e Corrigida. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça, a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Coloque a tua Bíblia sobre o seu assento. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor assim nos abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento na tua casa. Obrigado pela comunhão na qual estamos. Que teu Espírito Santo conduza a tua igreja a entender a verdade do Evangelho. Embora saibamos que ser crente não é fácil, sabemos que contigo podemos permanecer, porque só o Senhor pode fazer com que nós sejamos mais do que vencedores. Peço, Senhor amado, por essa casa, que eles entendam a tua mensagem, que eles entendam que independente de qualquer situação, o Senhor se faz presente. Abençoe minha vida, abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Filipenses é um livro muito crucial na Bíblia. Eu costumo dizer, irmãos, que ele é o Jó do Novo Testamento. Porque Jó, ele é um livro necessário para que entendamos o agir de Deus e o pensamento de Deus mediante a adversidades. Se o livro de Jó ele não existisse, seria apenas uma Bíblia que falasse de bênçãos. Seria apenas uma Bíblia que falaria de um Deus apenas provedor, como se nosso Deus fosse apenas um gênio da lâmpada. Mas Filipenses, ele se assemelha ao livro de Jó no sentido de é a carta do sofrimento do Novo Testamento. Aqui nós entendemos o agir de Deus mediante adversidades. Aqui nós conseguimos entender como Deus age em meio à minha dor, e que há situações e circunstâncias na vida que podem me impedir e que podem talvez parar a minha fé, podem tentar. Quando nós analisamos o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos diretamente ao capítulo 16 da carta de Atos, escrita por Lucas, um dos amigos próximos de Paulo. Nessa carta, nesse capítulo específico, após Paulo ir para a segunda viagem missionária, ele vai para Filipos. E em Filipos ele vê Lídia sendo convertida em sua casa, nos versículos do 11 ao 15. Ele vai expulsar o demônio de uma jovem, dos versículos 16 ao 18. Eles vão ser presos, Paulo e Silas, dos versículos 19 ao 24. E todo mundo conhece bem essa parte, porque eles louvando, eles vão ver as cadeias se romperem, dos versículos 25 ao 26. Eles pregam e eles veem a conversão de um carcereiro, que após ver que as prisões estavam abertas, ele planeja se matar. E naquele momento eles impedem: nós não saímos, não se mate. E esse homem fica perplexo e diz: o que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa carta em si toda, ela vai dizer de percalços que você vai passar na tua vida cristã. Vou repetir o que a irmã falou hoje: ser crente não é fácil. Vira para quem está do lado e fala: ser crente não é fácil. Mas irmãos,
haverá circunstâncias que tentarão te parar. E você, sendo crente, você não está isento delas. Se disseram para você naquele dia que você levantou a mão do quem quer aceitar Jesus, que era 1001 maravilhas, depois mentiu, tá bom? Porque o diabo vai tentar te derrubar. Você vai ser piada na tua casa, você vai ser a piada do teu trabalho, você vai ser mal julgado, você vai ser tratado de uma maneira separatista. Vão te separar. E essa carta, irmãos, Paulo ele vai escrever em uma de suas prisões. Ao mesmo tempo que a carta que ele vai falar do sofrimento é a carta que é chamada de carta da alegria. Porque mesmo ele dentro de uma prisão, ele está falando o tempo todo para os irmãos: alegrem-se, alegrem-se e alegrem-se. Eu quero falar sobre essas coisas que podem afastar você da caminhada cristã. A primeira delas é a situação. Quando nós olhamos aqui o começo da carta aos Filipenses, nós vemos já uma coisa interessante, porque Paulo estava preso e mesmo assim a igreja orava por Paulo. Aqui já vai de acordo com aquilo que eu digo, a união da igreja. Irmãos, nós precisamos orar um pelos outros, porque nós não sabemos o que passamos, o que cada um está passando. Se nós somos um corpo precisa trabalhar em conjunto para que haja um bom funcionamento. Você precisa orar pelas lideranças da igreja, pelo seu pastor. Já pararam para pensar que os pastores são os mais atacados espiritualmente? E que eles precisam de cobertura espiritual? E que assim como nós, eles são humanos, e eles passam por adversidades, e que o inimigo vai tentar usar essas adversidades. Nós precisamos orar. Você precisa orar pelo teu irmão que não está vindo. Você sabe por que ele não está vindo? Ou você só vai olhar para o juízo? Está em pecado. Você não sabe por que ele não está vindo. Ore, ore e ore. E os irmãos, eles eram empenhados, como vai dizer nos versículos do 5 ao 7, tanto que Paulo vai elogiá-los. Tanto que Paulo vai dizer que essa união dessa igreja o inspirou a pregar, o inspirou a levar a mensagem. E vai dizer ainda que Paulo sentiu uma saudade demasiada dessa igreja. Imagine um lugar onde tem união, onde tem amor, onde tem afeto, onde tem companhia. Pessoas querem estar perto. E Paulo orava por eles em 3 coisas, como está escrito lá no versículo 9. Primeira delas, que o amor deles aumentasse, não somente uns pelos outros, mas pela obra do Senhor. Vai dizer que o entendimento e o conhecimento do certo e do errado precisa cercá-los. Paulo se preocupava com essa igreja que ele levantou. Paulo se preocupava com essas ovelhas que ele levantou. Paulo se preocupava com quem estava apacentando. Porque o contexto de Paulo não é o mesmo do nosso. Paulo ele não era pastor de uma igreja. Ele ia para um lugar, pregava o evangelho, levantava-se um lugar de reunião e chamava igreja. E ali ele estava consolidando pessoas até o momento que ele levantava uma liderança para que essa liderança ficasse na frente dessa igreja. Irmãos, eu não estou falando de meses não, tá bom? Porque Paulo possivelmente morreu aos 70, 80 anos, ele ficava talvez anos naquela região, levantando, orando. Enquanto isso, muitas das vezes você e oramos por 5 minutos e pensamos que Deus vai converter a pessoa da nossa casa. Paulo fazia um projeto continuado. Mas voltando a falar, lá naquele contexto, Paulo estava preso. E mesmo preso, ele agradece a Deus por essa igreja. Agradece a Deus por ter irmãos do lado dele. E ele vai dizer sobre os desafios do Evangelho. Ele vai dizer no versículo 12, permita-me ler: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram comigo contribuíram para maior proveito do Evangelho. As minhas prisões, os meus flagelos estão contribuindo para a expansão do Evangelho. Irmãos, lembra quando o mesmo Paulo fala em Romanos 8?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, as tuas dores atualmente, elas vão contribuir para a expansão do Evangelho. Como, Vinícius, que elas podem contribuir? Através do teu testemunho. As prisões de Paulo, as perseguições de Paulo, elas não eram à toa, porque essas perseguições, elas serviam de testemunho para inspirar pessoas e, no nosso caso, gerações, porque mais de 2000 anos depois nós estamos inspirados. Irmãos, o sofrimento, eu sei que é complicado isso que eu vou dizer, e é um tema muito polêmico. O sofrimento é a única tatuagem que é certeza que você vai ter na caminhada cristã. O sofrimento é a marca do crente. Como assim? Que absurdo! Deus me prometeu o melhor dessa terra. Prometeu que eu nunca sofreria. Então me explica os apóstolos que morreram, decapitados, apedrejados, na pobreza, na miséria. Me explica os flagelos, me explica as chicotadas, me explica irmãos agora no Oriente Médio morrendo, porque não querem negar Jesus. O Evangelho não é só algodão doce. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar. Vamos lembrar do Salmo 23? Ainda que eu passe ante pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu andar por esse vale, você vai andar por esse vale, pelo que a Bíblia está dizendo. Às vezes o teu vale não vai ser o dinheiro, como é da maioria. Às vezes o teu vale vai ser a enfermidade. Às vezes o teu vale vai ser um lar desestruturado. Às vezes a tua prisão vai ser um problema que você acha que não vai conseguir resolver. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu problema está servindo de testemunho. E um dia você vai contar. Porque o próprio Paulo está dizendo que os sofrimentos contribuem para a expansão do Evangelho. O teu sofrimento pode impactar pessoas a estarem aqui. Assim como eu passei por aquilo, irmão, eu sei que você também conseguirá escapar, porque Deus é contigo. E olha só, um versículo depois, Paulo está preso. Eu vou repetir isso aqui uma série de vezes: preso e sofrendo. Ele vai usar esse sofrimento e essa prisão para pregar. Tanto é que ele vai dizer: está contribuindo para a expansão do Evangelho. Como? Porque eu estou pregando para os guardas da prisão. A guarda da prisão que eu estou é testemunha de tudo que eu estou passando. Perceba que mesmo em meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo está preocupado em expandir o reino. E muitas das vezes, quando estamos crentes imaturos, em meio ao sofrimento, a única coisa que você quer fazer é ficar no seu quarto e não sair de lá, jamais. Quando em meio ao seu sofrimento você não quer abrir a porta, você não quer dar uma glória a Deus, eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil, porque eu já passei por isso, você já passou por isso. Mas perceba que em meio a flagelos, chicotadas e sofrimento, tem um cara que está pregando o Evangelho. E muitas das vezes você e eu estamos aqui bonzinhos, com saúde, inteiros, e nós não usamos oportunidade para pregar no trabalho, não usamos oportunidade para pregar no serviço, não usamos oportunidade para pregar, seja lá onde for, na rua. Se você não tem a preocupação que os seus podem estar caminhando na condenação, você não conheceu o Evangelho. É uma coisa que eu sempre vou repetir. Não há um momento certo para você pregar o Evangelho. Só vai. A Bíblia está falando, só vai. Porque se tu não pregar, até as paredes podem. E a Bíblia te manda: irmão, aceitou Jesus? Bem-vindo ao clube. Você faz parte da grande comissão de Jesus. Ir ao mundo e pregar o Evangelho. Não tem saída. Não tem saída. Ah, mas o meu chamado é para limpar. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para impactar e trazer Jesus. Ah, mas o meu chamado é só cantar. Mas o seu chamado foi feito para impactar as pessoas e trazê-las a Jesus. O Evangelho vai ser pregado, irmãos, querendo você ou não. Porque ele vai dizer, ainda nesse livro, que uns vão pregar o Evangelho por inveja, outros vão pregar o Evangelho para farpar, outros vão pregar o Evangelho por vontade própria. Mas o que importa é que o Evangelho vai ser pregado. Independente da tua causa, se você é ímpio ou não, o Evangelho vai ser pregado. Vai ser pregado.
E ele vai dizer lá no versículo 16: mesmo o evangelho sendo pregado por esses ladrões, eu fui posto para defender o evangelho. Você foi posto para defender o evangelho. Você foi posto. Vocês foram postos para defender o evangelho. Você precisa falar a verdade que dói, mas liberta. Eu sei que muitas das vezes o evangelho não é essa coisa linda, mas você precisa falar da verdade. Olha o próprio Cristo. Ele vai alimentar o povo e em seguida ele vai falar: a minha intenção não é essa não. Vocês estão conhecendo o pão que vai matar a fome temporária, mas eu sou o pão da vida. E as pessoas não entenderam isso, que ele trouxe o pão para falar do verdadeiro pão, o pão que nunca cessará e o pão que nunca acabará. As pessoas incomodadas com isso, falando que essa mensagem era dura, abandonam. Você acha que ele ficou: não, pessoal, volta aqui, eu não quis dizer isso não. Ele vai dizer: ei, vocês, Pedro, que eu te busquei há 3 anos atrás, João, Tiago, André, Bartolomeu, quer ir também? Vai. Quiser ir também vai. Você acha que João Batista media as palavras dele? Eu não via. Ele chamava os outros de raça de víboras. E aonde eu quero chegar nisso? Eu falei de situações que podem atrapalhar a tua caminhada cristã. A primeira delas são as circunstâncias que você está passando. Paulo estava preso. Mais uma vez falando, você pode estar em uma prisão. E a solução é: contente-se que isso vai contribuir para a expansão do evangelho. Você quer uma prova real de que a tua marca é sofrer? Porque no último versículo desse capítulo 1 ele vai dizer que vocês não foram chamados somente para crer, mas também para sofrer por ele. Por isso que eu falo, a marca do crente talvez seja o sofrimento. A marca de Cristo foi o sofrimento. Nós estamos aqui hoje por meio de um sofrimento. A primeira circunstância poderia ser essa. Mas vamos lembrar que Paulo vai dizer que esse mesmo evangelho que ele prega é o evangelho que o prende. Vejam o quão impactante é essa mensagem. O evangelho é tão grande, tão estupendo, que faz com que uma pessoa esteja presa e que não consiga mais sair dele. Situações podem te desanimar, mas lembre-se que elas servem para testemunho. O segundo ponto que pode te desanimar, e que talvez hoje seja o que mais desanima as pessoas após as circunstâncias, a arrogância dos irmãos, que ele vai falar lá no capítulo 2 de Filipenses. O capítulo 2 vai dizer exatamente sobre essas questões. Tanto é que no versículo 3 e 4 ele vai dizer: não faça nada por ira, não faça nada por contenda, não faça nada por coisas vãs. E há irmãos, infelizmente, que estão machucando hoje a igreja do Senhor. Hoje há lobos se fazendo de ovelha e está querendo ferir ovelhas. Há aqueles que estão aqui para fazer contenda. Há aqueles que estão aqui para te desanimar. Uma coisa que meu irmão fala muito ali é: não querem fazer e querem matar o teu chamado. Há aqueles aqui dentro que são, não estou falando daqui dentro específico, mas da igreja em geral. Há aqueles dentro da igreja que são inimigos do altar. São aqueles que não nasceram para estar para o altar, estão em cima do altar. Há aqueles que usam o altar para falar farpas. Há aqueles que estão em cima do altar para falar mentiras. Há aqueles que estão em cima do altar para pregar blasfêmias e heresias. Esses são os inimigos da fé. Esses são os inimigos do altar. Igreja doente usualmente machuca. Igreja doente usualmente ofende. Nós estamos numa geração que a maioria está falando: eu não vou mais para a igreja porque a igreja me machuca. E talvez você e eu um dia podemos ter machucado alguém. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez em algum momento da tua vida tu pode ser o responsável pelo desvio de alguém? E para que nós estejamos longe dessa situação de ser machucados e te machucar, é que Paulo vai nos dar uma solução. Ele vai dizer que de sorte que tenhamos o mesmo sentimento que teve Jesus.
Porque Jesus, sendo Deus, ele não usurpou de maneira nenhuma ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma de servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. E foi dado para ele um nome sobre todo o nome. Quando você pensar em machucar alguém, seja como Jesus. Porque Jesus tinha todos os motivos do mundo para apedrejar a mulher. Não tinha? Porque ele fala, quem tem pecado atire a primeira pedra. Ele tinha pecado? Ele não tinha pecado, mas mesmo assim ele não apedrejou. Mas tem gente que tem título, que tem cargo na igreja, que a primeira coisa que faz é isso. Não é nem pedra, é pau, é rocha, é dureza. Sigam o exemplo de Cristo. E lá na frente ele vai dar outra solução para nós. Que não façamos nada esperando contenda, e que não façamos nada esperando murmurações, com reclamações. Nós precisamos estar aqui em livre e espontânea vontade. Nós precisamos estar aqui para cuidar. Nós precisamos estar aqui para amar e apacentar os nossos irmãos. Irmãos, embora eu não goste de usar o altar para falar sobre a minha vida pessoal, eu e a minha esposa, nós fomos vítimas. Nós fomos machucados pela igreja. Tem outros irmãos aqui que foram. Mas o que nos confortou nesse momento, para que não nos desviássemos, era para olhar para o exemplo de Cristo. O versículo 2 o capítulo 2 é um dos capítulos que mais falam comigo por conta disso. Porque eu tinha todos os motivos para ter desviado e falar, eu não quero mais saber. Mas eu quero te dizer uma coisa: se alguém te machucou aqui, ou se as circunstâncias da igreja estão te desanimando, o noivo não tem nada a ver com isso. Aleluia. O noivo não tem nada a ver com um erro humano. Sabe por quê? A pessoa que mais vai pagar o papo não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono. A pessoa que mais vai pagar o papo é Cristo Jesus. Porque Ele leva a culpa. Ele está levando a culpa atualmente das falhas humanas. Eu não vou para a igreja porque pastor é ladrão. Aí a pessoa vai lá e se afasta de quem? É do pastor de Jesus, principalmente. Com certeza de Jesus, irmãos. Com certeza. A arrogância e as heresias da igreja estão matando membros. Estão matando. E precisamos olhar atentamente a isso. Está matando pessoas. O primeiro ponto são as circunstâncias. O segundo ponto são a própria membresia matando. E o terceiro ponto que pode fazer com que você se afaste é o apego aos bens materiais e a certeza das tuas obras. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No capítulo 3, eu vou falar dos 4 capítulos, porque os 4 capítulos são 4 situações específicas que vai ter. Nós temos 10 minutos ainda, então ânimo, irmãos, ânimo. Havia os irmãos que Paulo estava chamando de cães, de inimigos de Deus, que eram aqueles que naquele tempo pregavam sobre a circuncisão. Todos sabem o que é a circuncisão? Era a obra de aliança de Deus com o povo de Abraão. E eles achavam naquele tempo, mesmo sendo cristãos, que eles eram salvos por conta da circuncisão. E aí Paulo vai lá e vai citar um exemplo. Beleza, nós somos salvos por conta da circuncisão? É ela que te salva? Então beleza, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu sou judeu, mas mesmo assim eu persegui o povo. Eu sou salvo ainda por conta da circuncisão? E depois que eu conheci a Cristo, eu considerei todas as coisas que eu fiz na minha vida como perda, por amor a Ele. E nesse momento ele entendeu que a obra não é o principal atributo da salvação. Eu não estou falando que não é para você fazer mais nada. Eu estou falando para você que agora que a obra é consequência da graça. Mas a obra não é o passaporte da salvação. Obra é consequência exclusiva da graça. E aí, para ainda ele falar que não tem a certeza plena
de que é por Ele vai dizer: irmãos, mesmo eu sendo salvo por Cristo, eu não que eu não esteja me achando nem nada, mas eu preciso ainda sempre me manter em alerta, eu preciso sempre me manter em vigilância. Vamos trazer para os dias de hoje a circuncisão? Está vindo para a igreja, está pensando que é salvo. Saiu daqui, volta para as mesmas práticas, a mesma conduta mundana e é salvo. É exatamente disso que Paulo está falando. Você está pensando que o teu louvor aqui na frente e a tua falta de mudança te faz salvo. Você está achando que o fato de você ir para a igreja e estar aqui todo dia te faz salvo. E não faz. O fato de tu não ouvir música mundana te faz salvo. O fato de você ler a Bíblia todo dia te faz salvo. Mas é todo um conjunto de coisas que a graça te propõe. Porque ele vai dizer que ele não alcançou a perfeição. Mesmo tendo conhecido a Cristo, Paulo vai afirmar que ele não chegou no alvo ainda, que ele não alcançou a perfeição ainda. Tem gente que é ungida e não faz mais nada. Tem gente que é ungida e está pensando que foi salvo. Deixa eu te dizer uma coisa: o inferno está cheio de pastores também. O inferno está cheio de ungidos também. No inferno há pessoas que pregam mais do que eu, Arthur e João Paulo juntos. No inferno há pessoas que cantam mais do que eu, Jéssica, William e Arthur juntos. Você acha que obra ainda é atributo da salvação? É consequência da graça. E aí ele vai dizer: não alcancei a perfeição, mas eu estou prosseguindo rumo ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ali o irmão pegou. O irmão pegou ali. Não pegou. A sua vida é em adoração a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não chegou lá no alvo ainda. Você só vai chegar no alvo da perfeição no dia que Ele voltar e te der corpos glorificados. Nesse momento você terá chegado ao alvo da soberana vocação. Nesse momento. E ainda vai dizer que tem aqueles que só estão fazendo as coisas por apego a bens materiais. Está aí hoje a maldita, eu vou falar desse tom mesmo, a maldita da teologia da prosperidade. Eu falo isso para você, eu odeio a teologia da prosperidade. Para mim é a coisa mais satânica que entrou dentro da igreja. Dizer que se você não tem dinheiro é porque você não é abençoado. É a coisa mais satânica que entrou dentro da igreja. Então Paulo, ele era amaldiçoado, né? Os apóstolos também não tinham dinheiro, não. Os crentes raiz, vai lá na senhorinha lá que ora 15 horas por dia lá no interior do interior. Todo mundo conhece a senhorinha do círculo. Que você toca na mão dela e você fala: aí tem presença. Fala lá para ela então que ela não tem Deus na vida dela. Muito mais espiritual do que eu, muito mais comunhão do que eu, muito mais comunhão do que muito pastorzão rico aí, não vou citar nomes, mas quem sabe sabe. Muito mais comunhão, muito mais usada, com muito mais unção. Mas porque não tem dinheiro, está falando hoje essa teologia que ela não é salva, de que ela não tem Deus. Nós precisamos andar em vigilância e nos afastar dessas coisas. Porque Paulo vai dizer que esses que amam o dinheiro, ele vai dizer que infelizmente o fim deles é a perdição. Então não se preocupa não. Pode seguir esses coaches aí, siga esses coaches, mas siga eles sabendo de uma coisa: a Bíblia vai dizer que o destino final deles é a perdição. Tá bom? Para o paraíso eles não vão. O único céu que eles vão conhecer é o céu da boca deles. Pelo que a Bíblia está dizendo. Não sou eu não sou Deus para dizer nada. E o último ponto é a ansiedade. Vai dizer que não andemos inquietos. Lá no capítulo 4. Versículo 6 vai dizer: não andemos inquietos, nem ansiosos com qualquer coisa. E vai dizer para que oremos e peçamos a Deus tudo o que queremos. E vai dizer como solução para essa ansiedade,
que Ele vai nos dar a paz que excede todo o entendimento. Eu quero te dizer nessa noite, você que anda ansioso, você que anda inquieto, a Bíblia vai te dar uma série de acalentos, uma série de confortos. O primeiro deles, Mateus 6, vai dizer: não vos preocupeis com o que andeis de comer e o de vestir. Porque ele vai dizer, eu vou falar nas minhas palavras, tá bom? Porque eu não vou citar o versículo todo. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida do capim, você acha que Ele de alguma maneira não vai cuidar de você? Você acha que Ele não vai trazer o provimento essencial para você? E nesse capítulo 4 nós vamos ter o famoso versículo do caminhão. Alguém conhece aqui? 4, versículo 13. O famoso versículo do caminhão, do para-choque do caminhão, da placa da casa. Eu vou começar, vocês finalizam para ele. Pois tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo mais mal interpretado da Bíblia. Toda vez eu falo isso. É o versículo mais mal interpretado. Quer dizer que você pode tudo? Você pode tudo? Porque o contexto que Paulo está falando nessa questão, ele está falando primeiramente sobre a inquietação e a ansiedade. E aí ele vai dizer sobre bonância e miséria. Aí sim ele vai dizer, versículo 12 e versículo 13. Pois eu sei estar na bonância e sei estar na miséria. Sei estar em momentos bons e sei estar em momentos ruins. Porque eu posso estar em momentos ruins e bons, porque eu sei que Ele me fortalece. Essa é a interpretação original do texto. Eu posso estar lá em cima e posso estar lá embaixo, porque eu sei que Deus me fortalece. Por isso que eu falo, se apeguem à paz que excede todo o entendimento. E por fim eu quero acabar aqui dizendo uma coisa para vocês. Ele te sustentará e te fortalecerá, independente de qualquer situação. Então eu quero te dizer isso. Cristo Jesus está do teu lado. Em Mateus 28 ele vai dizer: pregai, ide às nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. O mesmo Cristo que foi preparar um lugar para nós, ele disse que não nos abandonará em nenhum momento. E quando ele disse que ia preparar um lugar e que não ia nos abandonar, ainda disse, preocupado com a gente, que iria deixar o Consolador. Então você não foi desamparado, você que está aqui hoje. Essas 4 situações de circunstâncias, de mágoas, de ansiedade e de certezas, de incertezas que são certezas, ou vice-versa, elas podem tentar te parar, elas podem tentar te desanimar, mas você tem um Deus que te estende a mão em todos os momentos da tua vida. Cristo Jesus está do teu lado. Jesus é o dono da tua vida. Você acha que o noivo desampara a noiva? Mais uma vez eu vou dizer para você, deixe caçoar de você, deixe as situações tentarem te bater, mas eu quero te dizer, o noivo é fiel. O meu noivo é fiel. E desperte, igreja, prepare-se, seja as sábias, tenha azeite na botija, porque o noivo vai buscar a igreja. O noivo vai buscar a igreja. Ele vai nos buscar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Eu quero te dizer isso nessa noite. Expanda o reino. Expanda o reino. O reino precisa de você. O reino dos céus precisa que você esteja forte. Não seja mais um crente momentâneo. Deus não te chamou para estar no meio termo. Deus não te chamou apenas só para sofrer. Eu sei que eu estou falando que o sofrimento é a marca, mas não é só sofrimento. Porque temos momentos muito bons. Você acha que Paulo não teve momentos abençoados? Com certeza teve. Viva para Ele e viva por Ele. Amém. E eu agradeço a oportunidade.